Salve, camaradas! Tudo bem? Estou aqui hoje para fazer um vídeo para vocês sobre um interessante artigo relacionando formigas, o comportamento de formigas, especificamente a cooperação entre elas, que foi publicado agora no dia 23 de dezembro na PNAS, né, a Proceedings of the National Academy of Science, uma importante revista de divulgação científica que fez um trabalho bem interessante comparando uma formiga cujo nome científico é um pouquinho confuso, né, chamada Paratrequina longicornis. É uma formiga muito comum, chamada formiga louca, que está presente em várias regiões do planeta todo. Eles fizeram testes mostrando o comportamento delas comparado com o do ser humano quando tem que resolver um problema matemático, né, especificamente um problema de labirinto, onde eles manipulam figuras geométricas, colocam lá figuras geométricas para que tanto os humanos quanto as formigas tinham que dar um jeito de passar, né, por uma determinada localidade, conforme a gente vê no vídeo. E automaticamente eles fizeram 3 grupos para avaliar isso daí. No primeiro grupo eles colocaram uma formiga, o outro grupo 7 formigas e num terceiro grupo com 80 formigas. Para os seres humanos, proporcionalmente, o mesmo tamanho, obviamente, né, das áreas e da peça, que é como se fosse um T, como vocês podem visualizar no vídeo aí, eles colocaram ali também um humano no primeiro grupo, o segundo formado por 6 a 9 pessoas e um terceiro grupo com 26 pessoas. E tiveram que bolar um mecanismo de passar por isso daí. Qual que foi o princípio disso daí? O princípio desse teste? Avaliar, obviamente, a capacidade do trabalho em grupo e comparar o grau de inteligência, o grau de cooperação coletiva, inclusive, que existe entre esses dois seres sociais. E aí eles analisaram também a questão cognitiva, né? O que eles chegaram nessa conclusão? Que individualmente os humanos se saíram melhor, principalmente na dependência da capacidade cognitiva de cada um. Ou seja, em teoria, né, analisando isso aí friamente, pessoas que tinham uma capacidade cognitiva maior conseguiam solucionar individualmente esse problema. No entanto, quando isso foi avaliado na questão dos grupos, principalmente nos grandes grupos, né, o grupo de 80 formigas e o grupo de 26 humanos, eles constataram que as formigas se saíram muito melhor, né, numa estratégia de forma calculada, de forma bastante complexa, em que elas geraram a chamada memória coletiva, ou seja, criaram um mecanismo, analisaram a situação e fazendo com que elas evitassem novos erros ao tentar passar novamente por esse obstáculo, nessa figura geométrica, por esses obstáculos. Os seres humanos, por sua vez, eles apresentavam tendências de optar por soluções que eles chamam de gananciosas, atrativas a curto prazo, mas que não tinham vantagens a longo prazo. É bastante curioso isso daí, porque quando fala-se na questão de memória coletiva, a gente tem que entender que a vida em grupo, ela tem sim suas vantagens, né, gerando aí a chamada cognição coletiva, e permite a esse grupo sentir, reagir em relação ao próprio ambiente. E os seres humanos, assim como as formigas, são seres coletivos. É muito comum quando a gente vai fazer uma comparação entre espécies animais, das quais nós fazemos parte, obviamente, comparar os seres humanos com primatas, especificamente chimpanzés, né, dada a sua similaridade, o parentesco evolutivo muito mais próximo numa escala evolutiva. Então nós temos aí 99,4% do DNA similar aos chimpanzés, o Pan-Troglodytes, né, comparado aí com a nossa espécie, o Homo sapiens. E quando a gente analisa esse comportamento das formigas, eles mostraram que essas formigas, as colônias especificamente, né, o grupo dessas formigas, agem realmente como uma família, que apresentam, portanto, um comportamento em comum, um interesse em comum. Elas são unidas por cooperação e não pela competição. E aí a gente já começa a ver algumas coisas bastante interessantes. Quando a gente compara o ser humano, por exemplo, tendo como o padrão do chimpanzés, a gente sabe muito bem, né, que nós temos comportamentos muito similares. Mas as formigas, dada a sua distância
filogenética com a espécie humana, pertencemos ao mesmo reino, reino animal, mas filos totalmente diferentes e bastante distantes, mas sendo estruturas, sendo seres sociais, é importante a gente observar isso daí, que mostra que mesmo sendo esses seres não tão complexos, mostram efetivamente como o senso de coletividade, o senso de socialização são bastante importantes para a resolução de problemas, para a própria sobrevivência da espécie. E aí eu quero já fazer uma provocação, né, que mostra exatamente que a visão não competitiva, não individualista, é determinante para a sobrevivência das espécies. E a provocação que eu faço, será que essa visão que a gente tem, que esse sistema impõe para a gente, né, o sistema capitalista, da meritocracia, de competição, né, da famosa frase, trabalhe enquanto eles estão dormindo, né, ignorando todos os princípios básicos, inclusive da própria fisiologia, da necessidade de um sono adequado, que a gente já abordou em outros vídeos. Será que esse sistema está realmente condizente com a própria natureza humana? E vou além. Se a gente refletir o que esse individualismo humano promove, não estou nem falando só das desigualdades, né, não estou nem falando das injustiças sociais, mas se a gente parar e pensar a ideia de produzir sempre, consumir, ter dinheiro para consumir, que vai contrariando, inclusive, os princípios básicos da sustentabilidade. Estão aí as mudanças climáticas para analisar, né, que o nosso individualismo, a nossa procura por bens supérfluos, muitas vezes, o consumismo exagerado, porque o sistema capitalista ele precisa disso, né? Vamos produzir cada vez mais para que as pessoas consumam, vamos induzir essas pessoas a consumir cada vez mais de forma individual. Óbvio que isso daí vai contra exatamente esse princípio, né, que nós temos aí, que a própria natureza mostra para a gente. O que as formigas nos ensinam é exatamente um princípio básico, né, de que essas decisões verdadeiramente coletivas, elas são extremamente essenciais para enfrentar os desafios e para uma vida mais harmoniosa. E é o que temos, que a gente tem que enfatizar e exigir, né, da nossa sociedade. O que inclui, inclusive, justamente essa questão da democracia. Quando a gente fala em democracia, a gente defende a democracia, nós somos contra, obviamente, qualquer tipo de regime opressor, ditatorial. Mas o que é democracia? As formigas ensinam muito bem isso. Né, os próprios chimpanzés, outros primatas e tantos outros animais também nos ensinam isso daí. E aí eu vou fazer mais uma provocação, né, para a gente entender como a natureza ensina, basta a gente enxergar. E, de novo, esse sistema que impede que a gente viva, que a gente só sobreviva, faz com que você não observe, né, as formigas, os pássaros, os animais ao nosso redor. A gente está simplesmente tendo que ter uma produtividade muito grande, e ignora. Né, quanto tempo do dia você gasta, entre aspas, né, se destina para observar os animais, observar a própria natureza. Isso faz parte da nossa própria recomposição humana, né, da necessidade de ter um bem-estar, observar a natureza, curtir, ouvir o som dos pássaros, né, olhar uma árvore, olhar um inseto polinizando, cultivar esses bons hábitos, né, que fazem parte da nossa natureza. E esse sistema não permite isso. E quando a gente fala em democracia, a democracia ela tem vários tipos, obviamente, mas basicamente é o quê? O direito do povo opinar, o direito do povo participar dessa política. E aí que eu quero citar, por exemplo, o que muita gente desconhece e aí acaba propagando, inclusive mentiras, fake news, né, falando que, nossa, Cuba, Venezuela são ditaduras, não existe democracia, muito pelo contrário. Quando a gente fala nesses países, especificamente aí Cuba, né, que apesar de ter um único partido, mas existe uma participação democrática muito representativa e participativa da população, através dos comitês, das assembleias, os conselhos de poder popular, né, que permitem essa participação diretamente do povo, em todos os setores, né, inclusive atendendo essa pluralidade que existe na sociedade. Então, são feitos comitês em bairros, comitês nas províncias, para escolher seus representantes que vão assumir a sua cadeira e representar a voz desses povos. É o contrário dessa nossa democracia burguesa,
que faz parte, inclusive, da nossa democracia. E é uma democracia burguesa que é ruim, obviamente, mas ainda é melhor, ela é menos pior do que uma ditadura. E é isso que a gente tem que entender. E as formigas, os primatos, os animais coletivos, né, que têm essa vida social, mostram isso para a gente. Como que a participação coletiva ela é importante para os grandes desafios. Quando a gente amplia isso, a gente tem que lutar por uma democracia brasileira também, que seja representativa e principalmente participativa, né, seguindo o exemplo dessas decisões desses países que muitas vezes são menosprezados, são ignorados, né, e vítimas de desinformação. Então, dentro dessa ideia, né, desse breve relato do comportamento dessas formigas, o comportamento aí dos primatas, que são muito mais evidentes, os estudos são muito mais fáceis, vamos falar assim, de serem encontrados, mas mostram exatamente o quanto essas formigas ensinam para a gente. E a gente tem que aprender com elas, né? Essa visão coletiva, essa visão que nós defendemos, né, de todo mundo trabalhando em função de um coletivo e não do individual, é essa luta que a gente faz. E como a gente sempre fala, tudo na vida é política. A biologia também é política. E o exemplo que a natureza nos traz através desse experimento é mais uma prova disso. Então, esse breve vídeo, esse breve relato, né, para a gente fazer essas comparações e trazer para vocês essas provocações para que a gente comece a rever os nossos conceitos enquanto uma sociedade, que nós não somos seres individualistas. A gente pode até tentar ser, mas a própria experiência com as formigas mostra, né, que nós não temos essa capacidade de pensar no coletivo, de promover um bem coletivo, enquanto as nossas ideias, as nossas visões forem individualistas. E é essa visão que a gente quer trazer para vocês daqui para frente, que vocês reflitam, né, para que a gente possa mudar, que essa democracia nossa ela seja melhorada, que ela seja efetivamente participativa e não simplesmente ditada por deputados, senadores que estão ali simplesmente usando o dinheiro público, né, fazendo a festa do dinheiro público, agora com as emendas que eles tentam a todo momento burlar, né, para garantir os seus rendimentos, para garantir os seus ofícios, atendendo ali os interesses próprios e não no interesse coletivo. Essa luta que a gente precisa fazer para romper com esse sistema. E as formigas, os chimpanzés, a natureza, mostra exatamente como que nós temos que atuar. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem, tragam suas dúvidas. Vou deixar na descrição do vídeo e até quem for ouvir no Spotify, nos áudios, eu vou deixar a descrição do artigo científico, é bem interessante, mostra como foi feito o trabalho, toda a metodologia científica, e mais uma vez a ciência mostrando que nós estamos do lado certo, em defender um senso coletivo e não apenas individual. O sistema capitalista está indo contra a própria natureza humana. Um grande abraço para vocês e a gente se vê.